nós vamos resolver as questões subjetivas para você sair daquele aperreio, se fez bem, se o caminho era esse, era aquele, ok? E dessa forma nós vamos fechar bem direitinho esse conteúdo. Vamos para a telinha aí logo, tá? Porque aí na telinha dá tempo resolver tudo, ok, Jonathan? Então vamos embora. Para reduzir uma tensão alternada de 120 volts para 12 volts, usa-se um transformador suposto ideal. Sabendo-se que o número de espira do primário é 800 e que a intensidade da corrente no secundário é igual a 2 A, calcule o número de espira do secundário e a intensidade da corrente no primário. Vai pulando, vai para cá, para cá, para cá. Questão de cálculo, dá. Continua aí na telinha que eu vou aproveitar para dar algumas informações para vocês. Primeiro, para reduzir uma tensão alternada, primeiro ele falou em alternada. Tá vendo aqui que eu estou marcando de amarelo? Alternada. Significa que essa tensão ela é produzida, tá, através de um movimento relativo entre um ímã e um fio, e uma espira, um fio enrolado, tá certo? Então, por exemplo, na nossa casa, a corrente chega na nossa casa, graficamente é uma corrente assim, ó. Vou fazer aqui, ó, como vocês estão vendo aí, tá? Na bateria de um automóvel, isso aqui eu estou só simplificando, não estou botando os eixos. Na bateria do automóvel, o valor da tensão ao longo do tempo ela é constante. Ela é, por exemplo, assim, ó, porque ela é uma corrente contínua. Então, graficamente, a corrente alternada ela varia ao longo do tempo no gráfico, tá? E a corrente contínua numa bateria de uma pilha, ela é um valor só constante. O que é que ocorre? Essa corrente alternada é gerada dessa forma, ela vem graficamente dessa forma devido à forma como ela foi gerada. Então nós sabemos, por exemplo, que Natal, a cidade do Natal, ela é alimentada por uma corrente alternada que foi gerada lá em Paulo Afonso. Lá a queda d'água, cai a queda d'água passa por uma hélice, olha para cá, para cá, para cá, a queda d'água passa por uma hélice e movimenta essa hélice. Então a queda d'água lá na barragem que faz para a hidrelétrica só serve para ela cair e passar por uma hélice e gerar um movimento, tá? Se não tivesse essa hélice estava parada. Essa hélice parada não gera eletricidade, mas não é a hélice que cria eletricidade. É o movimento dessa hélice, então a água cai, faz essa hélice se movimentar e essa hélice está ligada, tá certo? A fios, a bobinas, a espira, tá? Que essas espiras giram lá ao redor de um ímã e toda vez que você tem um movimento relativo entre um ímã e uma espira, se tiver uma espira parada e o ímã se aproximando, ou o ímã parado e uma espira se aproximando, gera eletricidade. Só que essa eletricidade que gera não é igual à eletricidade gerada numa pilha, numa bateria, porque lá, por exemplo, a pilha é 1,5 volts, é uma tensão constante. Aquela alternada, aquela que é gerada dessa forma, através de um ímã, um movimento relativo entre um ímã e uma espira, ela é variável no tempo. A que chega aqui em Natal, ela vem numa frequência de 60 Hz. Então ela faz 60 idas e voltas, mudando de valor, em 1 segundo. Que é uma frequência, é o número de vezes em 1 segundo. E aqui na nossa casa, ela vai de mais 310 a menos 310. Não tem nada de 220 na nossa tomada, tá certo? Ela vai de mais 310 a menos 310. Professor, e por que usa 220? Porque essa corrente alternada, que vai de mais 310 a menos 310, 60 vezes em 1 segundo, equivale a eu torar o fio da minha casa e ter uma bateria grande com 220 volts. Então, essa tensão de 310 a menos 310 que chega em Natal a uma frequência de 60 Hz equivale a uma bateria de 220 volts, tá? É o que a gente chama, em corrente alternada, a gente chama de valor eficaz. Qual é o valor eficaz? É um valor que a gente tem matematicamente e sabe que equivale também esse valor a substituir por uma corrente contínua, tá certo? Lógico que uma corrente contínua, a bateria não ia fazer funcionar tudo na nossa casa, que vários equipamentos ali só funcionam se a tensão for alternada, tá certo? Mas só para você ter uma ideia. Então a gente disse que na nossa casa tem 220 volts, mas na verdade vai de mais 310 a menos 310. Ora, mas você calcula esse valor eficaz e dá 220 volts. Então o que é que acontece?
é necessário um transformador, porque lá em Paulo Afonso é gerado uma tensão. Lá ele eleva para quase 500 mil volts, aí vem 500 mil volts. Quando chega aqui, pega outro transformador, baixa para 3.800, baixa para 220. Agora um transformador, você diz, professor, então, professor Luiz Carlos, o transformador é importante? É, para elevar e baixar. E por que vem 500 mil volts lá de Paulo Afonso? Porque não vem 220? Porque se viesse a 220 volts, a potência que Natal necessita é tensão vezes corrente, é V vezes I. Se fosse 220 volts, para suprir essa potência que Natal requer, ia haver uma corrente enorme. E corrente, quando passa num fio, ela aquece. Então, ela se perde a energia elétrica em calor. E a gente não quer calor, a gente quer que a energia elétrica seja transportada da Bahia até Natal. Então, para diminuir a corrente que passa no fio, eu aumento a tensão. Então, eu aumento a tensão, diminuo a corrente e a potência que Natal quer é a mesma, que é V vezes I. Então, por isso que a tensão que vem é elevada, tá, em transformadores, para a corrente ser pequena e diminuir as perdas por efeito Joule, as perdas pelo calor, tá? Se eu tivesse, em vez de 500 mil volts, 200 mil volts que vem para Natal, eu tivesse 50 mil volts, eu ia ter uma corrente maior, eu ia perder a energia elétrica que é tão cara para chegar, eu ia perder ela no caminho em calor. Dessa forma aí, com a tensão alta, já perde em torno de 10%, tá? É perdido. Tá, em forma de calor. Imagine se eu diminuir a tensão, eu teria que aumentar a corrente, porque potência é V vezes I. Mas tudo bem, vamos então relembrar aqui transformadores e vamos fazer as nossas continhas. Então, olha lá para a telinha. Para reduzir uma tensão de 120 para 12 volts, usa-se um transformador, lógico. Lembre-se que o transformador só funciona com corrente alternada. Se nesse mesmo transformador botar 120 volts de pilha, de corrente contínua, não vai sair nada do outro lado. O transformador só funciona em corrente alternada, tá certo? A gente já deu uma aula aqui sobre esse princípio, a variação do fluxo eletromagnético no tempo. Sabendo que o número de espira no primário é 800 e que a intensidade no secundário é de 2 A, calcule o número de espira do secundário. Então a formulazinha vem lá no vestibular, ele deu no primário N1 800 espira e disse que a tensão do primário era 120 volts. E no secundário ele deu que a tensão no secundário era 12 volts e que a corrente era 2 A. Aqui eu só fiz colocar os dados. Ora, qual é a fórmula que vem lá no vestibular? Que você sabe também, não é obrigado a vir no vestibular, mas está vindo nesses últimos anos. É que a tensão 1 sobre a tensão 2 é igual a N1 sobre N2. Bem fácil memorizar. Quanto é a tensão no primário? Ele deu 120. Quanto é a tensão no secundário? 12. É só substituir. Quanto é o número de espira do primário? Ele deu 800. Então, quantos espiras eu vou ter no secundário? 80 espira, tá? Lógico, se diminuiu do primário era 120 volts, diminuiu a tensão para 12 volts, vocês aprenderam que também diminui o número de espira. Então era só substituir. A tensão primária era 120, no secundário era 12 volts, o número de espira no primário era 800, então achei o número de espira no secundário, 80, tá? Aí ele pediu o valor da corrente. Para igualar, para achar a corrente, vocês sabem que a potência que entra no primário é igual à potência do secundário. Então, potência é V vezes I ou U vezes I, é a tensão vezes a corrente. Então, tensão no primário vezes corrente no primário igual a tensão no secundário vezes corrente no secundário. Formulazinha fácil. Quanto é a tensão do primário? 120. Quanto é a corrente no primário? É o que eu quero. Quanto é a tensão no secundário? Ele disse que baixou para 12 volts. Quanto é a corrente no secundário? Ele deu 2 A. Então é só substituir e eu acho a corrente no primário. Ok? Beleza? Valeu, Jonathan. Estava perguntando se estava encerrando aqui, ele passou para mim, mas a aula ao vivo é assim mesmo. Então nós vamos parar aqui, essa aula aqui de física comigo, tá? Mas vamos continuar aqui nos nossos aulões, porque compromisso com a educação é isso, é ir até o final. Lembre-se também de acessar nosso blog, existe mais de 400 videoaulas, onde você pode assistir essas aulas desse ano, de anos anteriores, tá certo? No Alan House, em casa, tem um curso lá completo, não só aula comigo, Luiz Carlos, mas de muitos super amigos meus, né? Alguns dos melhores professores de Natal estão também nesses aulões, ok? Eu agradeço os mais de 315 mil acessos. É sinal que a juventude está estudando, né? Então, quem também não está fazendo vestibular esse ano, pega aí esse blog, vai aparecer de novo aí o blog, passa para o seu filho que vai fazer o ensino médio, guarda esse endereço aí, põe aí, Jonathan,
Guarda o endereço aí desse blog, que é importante para vocês, para algum familiar, para algum sobrinho, que aí é aula o ano todo, até no veraneio. Põe lá o menino na internet para assistir uma aulinha que está à disposição aí no nosso blog, ok? E aproveita para ver meu trabalho aí de vereador aqui na cidade de Natal, ok? É isso aí, vestibulando.